bom dia. E este vídeo de boas práticas e casos de sucesso do projeto Master Sport tem por objeto partilharmos experiências de empresas do setor da metalomecânica e do habitat que operam no domínio do processo de internacionalização dos mercados de Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Polónia. E é um projeto liderado pelas associações empresariais de Agda, de Aroca e Valdecâmara. Por isso, no âmbito deste vídeo, vamos tocar 3 pontos: a internacionalização da metalomecânica e do habitat, a supply chain management e o negócio digital e marketplaces. No âmbito do primeiro tópico, internacionalização da metalomecânica e do habitat, retivemos, decorrente até dos estudos prospectivos, que o processo de internacionalização tem por objeto, até ter processos, efetuar um diagnóstico relativo aos custos disponíveis, identificar os fatores que são fontes de vantagens competitivas e a seleção a priori dos mercados externos mais adequados para o perfil e a maturidade de cada uma das empresas constantes no processo de internacionalização. Os constrangimentos mais correntes, as motivações e as barreiras estão agregadas, nomeadamente ao nível dos constrangimentos às diferenças culturais e linguísticas, à falta de incentivos governamentais, dificuldades em obter recursos qualificados e o desconhecimento do modo de negociação, tal como a mobilização de recursos financeiros que se apresentam regularmente escassos. As principais motivações do tecido empresarial apresentam-se no domínio do aumento das margens de rentabilidade, a aquisição de um conjunto de recursos tangíveis e intangíveis e também ter em conta a realidade associada à saturação do mercado doméstico. As barreiras à entrada, como uma das variáveis críticas, são muito associadas às características físicas dos produtos, à cultura dos países de destino e também ao próprio canal de distribuição e aos sistemas de logísticas que estão agregados a cada uma das geografias na qual a empresa pretende vir a operar. As barreiras administrativas legais e a heterogeneidade dos mercados também são uma das variáveis sensíveis nestes processos. No domínio da seleção, entrada e venda no mercado externo, os chamados bilhetes de entrada, adotamos normalmente as questões associadas à exportação, através de traders, através de importadores e distribuidores, e à importação direta ou indireta através destes agentes externos. Associados também a estas variáveis dos processos de abordagem de mercado externos, temos também os acordos complementares de empresas, o licenciamento, o franchising, os projetos-chave na mão, os contratos de gestão e também os investimentos diretos estrangeiros como os joint ventures, greenfield, fusões e aquisições. Os 5 passos para preparar o processo de integração que são mais recomendados é aferir a viabilidade do projeto no contexto internacional, estudar os apoios disponíveis à internacionalização, estudar os mercados selecionados a priori e também definir um plano de internacionalização que se adapte e que adapte o seu produto ao serviço e ao país. Há algumas questões que importa aqui reter. As empresas que convidamos e que agradecemos a sua presença têm por objeto partilhar experiências, nomeadamente relativamente ao seu percurso percorrido, as principais dificuldades neste percurso, nomeadamente no insucesso, como é que lidaram com o insucesso no seu processo e na sua caminhada na abordagem dos mercados externos. Os constrangimentos, as motivações e as barreiras no processo de internacionalização, preferencialmente nos mercados de Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Polónia, porque são os mercados de destino deste projeto. As outras 2 questões associadas a esta partilha são as questões associadas aos processos de seleção dos mercados adotados para cada mercado externo e também a preparação do processo de internacionalização adotado. Percebi que em Valdecâmara, que é a zona onde eu nasci, agora a minha empresa, uma das empresas esteja em Aroca, há empresas de inox a mais, chamada capital do inox. Ou se é competitivo, está-se bem preparado e faz-se negócio por volume, ou então se pensa em fazer algo diferente que os outros, um dia mais tarde, também vão fazer, mas a gente vai já alguns quilómetros à frente, como eu costumo dizer. Então eu comecei por fazer um esforço enorme. Portanto, eu não tenho, até ao momento, ninguém na rua, nunca tive nenhum comercial. Os nossos clientes são os nossos comerciais, mas apostava sempre em feiras internacionais. Portanto, e comecei por fazer uma questão de proximidade, feiras internacionais em Espanha, no setor. Depois de Espanha fui para a França, de França fui para a Alemanha e como nós apresentamos, nós não vendemos equipamentos individuais, nós vendemos soluções para o cliente. Apostei em stands dinâmicos em que as pessoas pudessem interagir com o nosso equipamento, porque não tínhamos outra possibilidade. Uma coisa é chegarem a ter um equipamento e ele está lá estático e a gente tem que estar a explicar, as barreiras linguísticas e tudo mais, é extremamente complicado explicar. Outra coisa é você carregar nos botões e ensinar às pessoas como é que aquilo funciona. E levávamos pequenas linhas, pequenas indústrias
os nossos stands. Começou a ter, então comecei a perceber que tínhamos uma aceitação muito grande por parte dos visitantes, mas fomos pouco a pouco criando credibilidade na nossa marca, e a opção clara foi começarmos a desenvolver equipamentos, ter uma marca própria, e dentro das nossas soluções que apresentámos, começar a integrar os nossos equipamentos de marca própria, que a partir de outros negócios que eu tinha, eu fiz acordos com as empresas a quem eu comprava equipamentos para integrar nas minhas máquinas, e aproveitando a redistribuição deles, eu tenho vindo a fazer acordos, e neste momento tenho representações em 29 países, toda a Europa praticamente. Durante a pandemia fizemos um acordo com a Hungria, com a Roménia, com a Croácia, com a Sérvia, Bósnia, Montenegro, Kosovo, Macedónia, Ucrânia, Eslováquia, República Checa, Argentina, Brasil, e estamos neste momento no processo de certificação para podermos também começar a exportar para os Estados Unidos, Canadá e países onde as normas de construção são diferentes das normas que nós temos cá. Estamos em fase de construção, aproveitando a pandemia, porque a pandemia deu-nos mesmo em cheio, como trabalhamos nos clientes, não nos é permitido sair para os clientes como queríamos. Eu aproveitei para desenvolver o nosso centro tecnológico, que neste momento temos um centro tecnológico que vai ser está em fase de arranque e testes em ambiente industrial, à escala industrial. Acabei por também fazer um sistema para poder fazer webinars mensais, onde depois vai ser o dia de fazer maionese, amanhã será o dia de fazer o creme, e será o dia em que nós convidamos clientes que não podem vir a Portugal, que possam participar, e no final, aquela que reunir melhores condições para dar melhor produto é aquele projeto que você faz. Reduz significativamente o risco do meu lado e reduz também o risco do lado do cliente, e no final é diferenciador, e o cliente não se importa de pagar mais qualquer coisa, porque a solução que ele comprou é aquela que ele queria. A nível pessoal, a única coisa que eu posso aconselhar todos aqueles que querem avançar para esses mercados é que têm que levar algo diferenciador. A partir do momento em que nós nos consciencializarmos que isto é preciso ter uma certa dose de loucura, claro. Porque se nós não tivermos uma dose de loucura é difícil conseguir alguma coisa. O processo começou inicialmente por formar equipa, a parte de desenvolvimento, tal como o colega dá há pouco. Primeiro foi preciso criar uma equipa de desenvolvimento, apostar nela para que criasse gama e produto, técnica. Portanto, os primeiros anos foram claramente isso. A seguir, na equipa de produção, que pudesse gerir toda a área de produção, industrialização, e por fim a área comercial, e por último então a exportação. A exportação por último, única e simplesmente porque também queríamos validar o produto, ter o produto em conformidade, uma vez que queríamos apostar claramente em mercados muito mais maduros. Eu tinha tido outras experiências noutros tempos, enquanto estávamos integrados noutro grupo de denominação em outros mercados. Portanto, cheguei a fazer um processo de centralização no Brasil, outro em Moçambique. Pronto, e tinha esse conhecimento e essa experiência desses processos, portanto, e o quão difícil era e a perseverança que era necessária. E daí, precisamente desta vez, queria fazer uma coisa totalmente distinta e ir claramente para um mercado muito mais maduro, onde eventualmente seria muito mais difícil de conquistar a cota de mercado, mas eventualmente serão clientes muito mais estáveis, digamos assim, ao longo do tempo, e fiéis ao longo do tempo, não é? E acabei por acertar, não é? Portanto, não mudou nada no Brasil, não mudou nada em Moçambique, e efetivamente as coisas na Europa mantiveram-se. Estamos claramente em Espanha, Alemanha e nos países nórdicos, e acabámos por ir ao fim do percurso do ano. Estamos a falar disto, começou ano passado,
conseguimos já ter alguns trabalhos na Dinamarca, na Alemanha, em Espanha vários, e pronto, veio demonstrar que efetivamente era o percurso correto. E ao mesmo tempo permitiu-nos também a nós colocar o produto num patamar superior. O processo de escolha foi simples, começou por primeiro tirar partido de alguns contatos que já tínhamos em outras empresas do grupo, que trabalhavam já em alguns mercados. Depois, a seguir, procurar mercados maduros, que tivessem um PIB grande, um volume de compra nesta área de mineração também aceitável. Portanto, e foi daqui que foi a escolha. Apareceu, no entretanto, e devido à nossa estratégia, porque nós decidimos certificar os produtos todos sendo um produto francês, porque queríamos claramente atacar o mercado do Norte de África também, e seria muito mais fácil para isso. Portanto, primeiro porque nos dava muito mais notoriedade, porque o laboratório é um laboratório reconhecido internacional, acima de tudo para dar credibilidade ao produto e à empresa. E com isto conseguimos duas consequências, portanto, ter esta credibilidade no produto e atacar a Europa, e ao mesmo tempo termos toda a documentação em francês para a Argélia, para Marrocos e por aí fora, era perfeito. O maior desafio que nós tivemos foi claramente Espanha. Apesar de ser o mais próximo, eles defendem muito o produto fabricado em Espanha e o que é espanhol, e tivemos muita dificuldade em entrar em Espanha. Mudou com a contratação de um moço no início deste ano espanhol, e de repente o mercado abriu-se todo. Não é? Agora puxou um negócio de um retalhista grande, e eu já tinha batido à porta do retalhista umas 10 ou 20 vezes, não sei quantas vezes batido à porta. Pronto, a verdade é que o rapaz foi e puxou. Dos outros países tenho alguma experiência em França, pontual, mas estamos mais na Alemanha. O segundo ponto que vamos abordar neste nosso vídeo é as questões associadas à cadeia de abastecimento, nomeadamente chamado Supply Chain Management. O Supply Chain Management apresenta-se como um movimento de armazenamento de matérias-primas e produtos acabados e produtos em curso. É um trabalho de processo de inventário, tem por objeto os produtos do ponto de origem até ao ponto de consumo. As vantagens da gestão da cadeia de abastecimentos para com as empresas da metalomecânica e da Oitar estão associadas à maior visibilidade e utilização de custos, à precisão na capacidade de resposta enquanto fator e indutor de inovação. Os riscos na cadeia de abastecimento estão muito associados ao processo organizativo, sujeitos a fatores externos que influenciam negativamente o seu funcionamento interno, nomeadamente as operações e o processo de controle, e externos para a empresa, mas internos à cadeia, nomeadamente o fornecimento e a procura. Externos à cadeia também associados aos ataques terroristas, às crises mundiais, aos acidentes naturais, às diferenças culturais, entre outros. A colaboração na cadeia de abastecimento está muito associada a um maior comprometimento operacional e estratégico entre as várias partes, requer uma cooperação eficaz entre os parceiros envolvidos e a troca de experiências e saberes, procurando o comprometimento e a melhoria da eficácia na qualidade dos serviços e a redução de custos. Importa ter em conta a importância da relação com os fornecedores, nomeadamente baseada num espírito de cooperação, requerendo qualidade da solução, lucro e notoriedade da entidade e partes interessadas, tal como um veículo gerador de qualidade superior nos serviços prestados, cumprindo os prazos estabelecidos. A partilha de experiências são as questões também que são colocadas às empresas convidadas, o que tem a ver com o percurso percorrido e as principais dificuldades globais, especificamente na gestão da cadeia de abastecimento, quais são os constrangimentos e riscos associados à gestão da cadeia de abastecimento, nomeadamente nos mercados de Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Polónia, e a importância da colaboração na cadeia de abastecimento em relação aos fornecedores. Sobre a sua questão, eu gostava só de fazer uma nota prévia, que relativamente às outras empresas que estão aqui representadas no painel, a Tupay ou a Climar, são empresas, e mesmo a Saint-Gobain, são empresas de produto. E, portanto, têm uma lógica de atuação no mercado e uma visão do mercado que é específica de uma empresa de produto, que pode ser vista de uma maneira muito específica. A JPM é um pouco diferente porque nós não somos uma empresa de engenharia industrial e, portanto, nós desenvolvemos projetos industriais e equipamentos industriais que desenvolvemos para inserir em projetos industriais. E, portanto, a lógica da abordagem e de visão do mercado e do negócio é só por aí bastante distinta. E dada esta nota,
E apesar de ser distinto, há uma coisa curiosa que foi abordada na discussão anterior, que tem a ver com as questões culturais. A questão cultural é, de facto, uma das questões mais importantes, na nossa perspectiva, neste processo de internacionalização e de operação em mercados que nos são inicialmente pelo menos estranhos. E nós sentimos isso de tal forma que durante muito tempo, de uma forma mais intensa e hoje em continuidade, mas já com menos intensidade, algumas das medidas internas que tomámos na JPM tinham a ver justamente com a preparação das equipas e das pessoas que lidavam com a área internacional para serem capazes de lidar com as questões culturais e com as questões linguísticas e com as questões comportamentais. Porque lidar com um cliente na Rússia não pode ser a mesma coisa que lidar com um cliente na África do Sul ou lidar com um cliente em França. E portanto, todos estes países têm diferenças substantivas do ponto de vista cultural e essa foi uma das aprendizagens que nós fomos fazendo ao longo do tempo. Mas, como diz o povo português, e o povo português é sábio, que diz em Roma ser romano, não é? E nós ouvimos todos isto desde há muito tempo, mas às vezes esquecemos de pôr em prática. Na verdade, esta é uma das dimensões que eu talvez salientasse, que é a necessidade de nós conhecermos bem para onde nos dirigimos, sermos capazes de adaptar a nossa linguagem e termos equipas devidamente preparadas para atuar nesses países com respeito pela cultura, pelos valores e pela forma de estar que aí se pratica. E isso parece uma coisa relativamente simples, mas não é. É extremamente difícil conseguir aculturar um conjunto alargado de pessoas nessa dimensão, fazê-las perceber o quão importante isso é e depois fazer todas as ações que são necessárias para que isso vire cultura dentro da empresa. Portanto, Muito bem. Eu concordo com uma coisa que foi dita aqui há bocado por si, porque para a porta de entrada nos mercados de leste ser, por exemplo, o país da Polónia. Foi o que aconteceu exatamente com a TPAI. A TPAI hoje tem 30% do seu volume de negócios nos mercados de leste e a porta de entrada foi através da Polónia. Tudo bem que é um processo de anos. Muito bem. Para hoje podermos ter esta posição no mercado. Não sei se estão a ouvir, parece sim, que agora tive sim, uma interrupção. há pouco interrompeu, mas agora já estamos a ouvir sim. Sim, vou continuar. Portanto, dando o testemunho de sucesso, posso dizer, foi, digamos, os mercados de leste e a porta de entrada foi a Polónia. Depois, porque a vida não é só feita de sucessos, talvez falar aqui num caso de insucesso. Foi o Brasil. Porquê? Porque nós, a estratégia que, digamos, delineámos foi errada. Qual era o objetivo? O objetivo era ter um distribuidor para o país todo. Para o Brasil não funciona assim. Outras empresas também tinham cometido este erro e nós cometemos, não vale a pena estar a escamotear a situação. Aquilo que nós, entretanto, corrigimos... A dificuldade é saber no mercado brasileiro qual é a melhor estratégia. Diga, peço desculpa. A dificuldade é saber no mercado, relativamente ao mercado brasileiro, qual é a melhor estratégia. Qual é a melhor estratégia, sem dúvida. Estou inteiramente de acordo consigo e posso dizer que nós corrigimos o tiro depois de ter cometido este erro. Estamos a começar a obter alguns resultados. Porquê? Porque nós optámos por um distribuidor por cada Estado. Cada Estado ter um distribuidor e, portanto, empresas com capacidade para importar e, portanto, não tem sido fácil, já temos alguns Estados preenchidos e começa, portanto, a dar os resultados. Isto abrandou um bocado por a razão da pandemia e do Covid, o Brasil está muito sensível a esta situação e, portanto, é uma coisa que nós queremos retomar numa primeira oportunidade. Depois, em relação à busca constante de, digamos, parceiros que nos façam bons fornecimentos, bons produtos, com qualidade, com fiabilidade. É um trabalho de anos.
é uma procura incessante que os procurements têm que estar sempre com uma pressão muito grande até, digamos, chegarmos a alguma maturidade, e felizmente que o temos conseguido, mas tem sido um trabalho contínuo de muita tentativa e erro até chegarmos que nos interessam. Este tem sido o caminho da DPAI. Mas há 3 aspectos que nós temos que ter em consideração. No caso da Climar, a maior dificuldade que teve, como eu disse há pouco, foi a falta de percepção do país Portugal como sendo um país com indústria e de qualidade. A segunda tem a ver com a falta de awareness da marca. Portanto, a marca em si não era conhecida. O que é que nós fizemos para dar alguma, eu vou dizer, credibilidade à marca? Nós abrimos um escritório em Londres. Uma marca com escritório em Londres provavelmente terá uma forma de ser vista pelos mercados que nós pretendemos alcançar diferente do que uma empresa não tem um escritório em Londres. Refiro-me, mais uma vez, à nossa área de negócio. Ok? Estamos a falar na nossa área de negócio, Climar. Claro. E a outra dificuldade, e essa não conseguimos dar a volta, é o facto de nós estarmos na ponta oeste da Europa. Nós somos um país periférico. Há pouco falaram na questão da Polónia como sendo, digamos, o trampolim para a entrada nos países do centro da Europa. Um produto, e sim, nós somos uma empresa, ou pelo menos a Climar é uma empresa que fabrica produto, vende produto, embora com tecnologia associada. Um produto, um fabricante polaco está mais perto da Alemanha, da Bélgica, de Luxemburgo e de França, ou de França, do que eu, que estou exatamente junto ao Oceano Atlântico. Na cadeia de custo associada ao meu produto, há dois pontos que eu não controlo. As matérias-primas normalmente têm que vir de fora. Logo, existe um custo para as colocar em Portugal. Depois tem a parte da transformação, essa eu controlo. Mas depois tem um terceiro custo, que é, mais uma vez, colocá-la na casa do cliente. E pelo facto de eu estar no extremo da Europa, eu tenho 2 custos que os outros não têm. Isto para não falar já na logística do envio. Enquanto eu tenho saídas periódicas para a Espanha todos os dias, para a França 3 vezes por semana, se assim o entender, eu para a Polónia, para uma Geórgia, para uma Hungria, eu não tenho. Claro. O tempo de trânsito daqui para a Espanha, daqui para a França, se for necessário, são 2 dias. O tempo de trânsito daqui para a Polónia, primeiro o custo não é o mesmo, e depois eu não consigo pôr a mercadoria lá em 2 dias. Portanto, estas dificuldades nós não conseguimos superar. Claro. E por causa disto, efetivamente o nosso produto tem que ter algum valor acrescentado. Porque se assim não for, nós somos apenas e só mais um. Ainda que culturalmente consigamos lidar ou com os russos, ou com os polacos, ou com os ingleses, ou com os franceses, essa faceta só não chega. E nisso nós até somos bons, não é? Nisso até somos bons. Se eu chego à Polónia, se eu chego à Hungria e falo na altura no José Mourinho ou hoje no Cristiano Ronaldo, as pessoas sabem quem eu sou. Quem eu sou como país. Mas, portanto, estas dificuldades nós não conseguimos superar. Coisas que correram mal, exatamente. O Brasil foi um exemplo acabado. E tem a ver com a estratégia e tem também a ver com a leitura do país. É que há constrangimentos, para além dos culturais, que muitos países ainda têm, que não nos permite, de certa maneira, conseguir ter sucesso. Há uma questão que nos foi colocada a mim e ao Engenheiro Miguel aqui no chat, que pergunta como é que a inversão da globalização pode ajudar, poderá ser benéfica à empresa. Tem várias variáveis, mas uma delas tem a ver com o mercado que eu quero atingir. Não o país, não me refiro ao país, mas sim o tipo de cliente que eu quero abordar. Porque nós na proximidade temos tanta possibilidade de ter sucesso, é só realmente, eu não vou dizer que é só querer ter sucesso, é trabalhar para ter sucesso, mas efetivamente é importante entender, acima de tudo,
todas as variáveis, e é como eu dizia há pouco na brincadeira e que eu falo com a minha equipa, temos que pensar mais do que 360 graus, porque a 360 graus andamos todos a pensar até a dar dores. Mas não sei se teve a oportunidade de ver, tenho uma segunda pergunta para si, que é: o vosso escritório em Londres é remetida também do Engenheiro Carlos Brandão, presidente da Associação Empresarial da Euroquebal de Câmara. O nosso escritório é físico, mas é virtual. O que é que isto quer dizer? É um co-work. Portanto, eu tenho uma morada física, eu tenho neste momento uma pessoa a trabalhar em Inglaterra, que é um inglês, portanto, com base nesse escritório. Portanto, é um escritório, é um co-work. Portanto, isto tudo é um co-work. E dentro de um co-work posso ter um escritório físico, em que eu tenho salas de reuniões partilhadas entre todos, tenho um escritório físico onde a pessoa está, ou posso simplesmente ter um endereço e um telefone que é utilizado. O terceiro tema integrado neste vídeo de boas práticas está associado ao negócio digital e aos marketplaces, normalmente tratado enquanto e-business. O e-business refere-se a todas as transações ocorridas através de meio eletrónico, distingue-se pela inovação e agilidade de procedimentos, acolhe empresas tradicionalmente físicas sem contactos com o mundo tecnológico, assim como entidades que operam exclusivamente online, e caracteriza-se como um sistema diferenciado em termos de comunicação e interação entre empresas. Enquanto o e-commerce, o comércio eletrónico, sustenta atividades comerciais através da internet a partir de transações business to business ou business to consumer. É sustentado a partir de loja virtual, com processos bem suportados, planeados e definidos, e estrutura-se enquanto e-business intelligence, e-procurement, e supply chain management, e ERP e CRM, entre outras plataformas disponíveis. No que diz respeito ao negócio digital, consiste na criação de um negócio online, comercializando serviços ou produtos sem necessidade de investimento em espaços físicos. São estruturas e cursos online, e-commerce, blogs, canais de YouTube, entre outras soluções tecnológicas. Para iniciar um negócio digital é necessário identificar os principais necessidades e problemas, compreender o mercado, a divulgação e a construção da oferta. Os marketplaces, enquanto plataforma criada com o objetivo de promover a venda de produtos através da internet, e é através destas plataformas que entidades e marcas registram dados e vendem produtos de forma gratuita e facilitada através do shopping virtual. Enquanto partilha de experiências, as empresas convidadas, à semelhança dos dois temas anteriores, colocam-se as questões do percurso percorrido e principais dificuldades globais com maior foco no e-business, os constrangimentos e os riscos associados à gestão do negócio digital, nomeadamente dos mercados em que este projeto está envolvido, e nomeadamente as modalidades de relacionamento e marketplaces no canal. Muito bem, eu irei procurar fazer um pequeno enquadramento. Portanto, começar por dizer que, sem dúvida, que o modelo tradicional de distribuição, em que uma empresa exportadora precisava de um importador, por sua vez tem um distribuidor que coloca os produtos nas lojas e só aí o produto chega ao cliente final, está ultrapassado. Portanto, esse era o modelo de distribuição do passado, que a Polisport, desde há 42 anos até cá, tem vindo a modernizar e, conforme referimos, encurtar a distância ao cliente final, que consiste nisso mesmo. Portanto, ultrapassar etapas no sentido de do produto ficar mais próximo da fábrica, do fabricante, ao consumidor final. A forma de o fazer, no caso da Polisport, é uma questão de reposicionamento de valor de cada marca. Entendemos que há espaço para tudo, não é nem tudo online, nem tudo fisicamente, portanto, e aqui damos resposta com várias marcas. Portanto, temos marcas que dão resposta ao online e temos marcas que dão resposta ao canal de distribuição mais convencional. Este reposicionamento de valor permite manter acordos de distribuição no mesmo país e assim ter uma maior abrangência no comércio da exportação, porque com diferentes marcas, com diferentes produtos e produtos específicos para cada via de comunicação, é a resposta a dar para abranger todo o comércio e manter a distribuição, quer por via do online, quer por via da cadeia de distribuição mais convencional. Portanto, aqui o caso da Polisport é um reposicionamento, alocando produtos numa vertente e noutra de forma diferenciada.
Engenheiro, complemento só a sua resposta num determinado registro. Eu coloquei a questão muito aberta e eu gostava de que espelhasse se de facto, relativamente ao mercado espanhol, francês, belga, Luxemburgo e Polónia, são mercados europeus, se há realidades distintas à vossa experiência à escala global, tendo em conta a vossa presença em mercados em várias geografias. Sim, vai depender muito do mercado em que estão inseridos, porque culturalmente, apesar de serem mercados de proximidade, são culturas diferentes mediante a utilização do produto para o efeito a que é destinado. Portanto, mesmo dentro da Polisport, quando temos uma área comercial de bicicleta, a forma de atuação é completamente diferente quando comparado com a área de atuação do produto de moto. Um exemplo muito concreto é ao nível da transformação digital e fazendo passo a passo. É sempre melhor começar gradualmente e adotar uma política de, um B2C ao nível ibérico, porque assim conseguimos ultrapassar e ter aprendizagens, como é o caso que foi referido pela exposição anterior da dificuldade e da problema que é a logística inversa. Portanto, se começarmos com rotinas mais próximas, podemos ter lições aprendidas para passo a passo essa internacionalização abranger outros mercados mais longínquos. Portanto, é uma questão de interpretação da cultura, do produto a que está a dar resposta, mas de facto é uma questão de entender o cliente e assim dar resposta a essa mesma cultura local. E um autor que agora não me recordo, e estou a falar deste ponto porque é um ponto que, quer dizer, é comum, é completamente transversal a todos os processos de apoio que nós damos nos nossos clientes. E como nós fazemos sempre esta faceta híbrida de, aportar a tecnologia, mas também aportar com o conhecimento prévio que já temos de outras situações e, no fundo, de apoiar, acabamos também por agir como consultores de gestão, daquilo naturalmente que já temos experiência, não é? Mas já vem sendo alguma destes 20 e poucos anos de trabalho nestas áreas sempre digitais, não é? Que é o facto de não haver em muitas PMEs um plano estratégico, e quando eu digo um plano estratégico não é um dossiê de 1000 páginas ou de 100 páginas, basta muitas vezes esse plano estratégico ser um conjunto de vetores de atuação, de prioridades, de clientes tipo para os quais se quer trabalhar, aquilo que chamamos no marketing de Ideal Customer Profile. Lá está, tudo isto que eu estou aqui a dizer são matéria-prima estratégica das empresas e muitas vezes isso não existe nas PMEs com as quais nós trabalhamos. E atenção, estou aqui a colocar no saco das PMEs empresas de 1 milhão de faturação e de 40 milhões, ou 50, ou 60, ou até muito maiores. Também temos algumas, tanto nestes patamares, nossas clientes. E isto para dizer o quê? Que o problema já vem de trás, mas agora o Covid-19 vem agudizar muito isso, que é a ausência de estratégia faz com que não haja um plano de ação para atacar o mercado espanhol. Estou agora a concretizar, não é? Ou um plano de ação para atacar o mercado francês. O gestor, o CEO, o diretor de operações, o diretor de marketing, todos concordam em vamos para o mercado francês porque a nossa concorrência está lá, nós também temos produto tão bom como a concorrência, é um mercado cada vez mais válido e já não temos dimensão, portanto já somos demasiado grandes para estar só em Portugal. Esta tipicamente é o cenário que acontece. Mas depois não há plano de incursão nesse território e nos clientes tipo que existem. Neste caso, estou a pensar num caso prático, não é? Que aconteceu para o mercado francês. Ora bem, este trabalho, a maior dificuldade neste trabalho, e agora falo naturalmente da nossa experiência da LV Engine, é justamente isto, é apoiar, nós não vamos ensinar os nossos clientes, não é? Eles é que sabem para onde é que querem ir, mas apoiando os nossos clientes, estas nossas PMEs, a elas próprias pensarem de forma mais estratégica, porque daí eles vão claramente identificar, às vezes nem é identificar, já está mais do que identificado nas cabeças dos gestores, vão corporizar isso num plano e desse plano vão surgir um conjunto de ferramentas que têm que ser trabalhadas para dar resposta a esse caminho. E isto é muito pouco feito em Portugal. E nós fazemos pouco planeamento. Muito embora, muitas vezes, o plano não vai ser executado. Não ter o plano, então, é que é
o trabalhar no escuro. Pronto, e essa de facto é uma das maiores dificuldades. A outra prende mais uma vez com um aspecto que também aqui o engenheiro António Vinha estava outra vez a realçar, que é, entre aspas, eu vou dizer isto assim de forma muito simplista, é muito bonito eu querer ir para a Alemanha ou eu querer trabalhar também para o mercado chinês, e hoje em dia a distância, como nós costumamos dizer, já só é psicológica, não é? Mas depois há todo um conjunto de situações, quer na pré-venda, quer depois na satisfação das encomendas, e então na parte da satisfação das encomendas estou mais uma vez a lembrar da questão da logística inversa, em que é preciso ter muito cuidado com os terrenos que se pisam, ok? Não basta conhecer muito bem o cliente para o qual nós queremos trabalhar e saber onde é que ele está, o que é que ele procura, o que é que ele compra, a que preço e a que é que dá valor. A logística, quer a de entrega, quer a inversa, são elementos, estamos a falar de uma coisa muito prática e muito, lá está, é logística e muito operacional, mas que depois tem um impacto enorme no negócio. E em tudo, é o impacto. A título de conclusão, gostaria de que estas partilhas de experiências tivessem sido úteis para os destinatários desta oferta e que, associado a isto, as principais dificuldades com que as empresas se depararam e como lidaram com elas e como as superaram, enquanto fator gerador de partilha de experiências para que quem está a iniciar o processo de internacionalização ou que já esteja nele e queira partir para novas geografias não cometa alguns erros ou algumas com os quais as empresas com uma maior maturidade empresarial e no contexto internacional se depararam e dessa forma mitigarem as suas dificuldades. Por outra via também ficarem com uma série de contactos de empresas do ecossistema do território com os quais podem vir a identificar oportunidades de partilha de experiências de forma a mitigar os riscos que o processo internacional normalmente acolhe. Uma boa tarde, muito obrigado, até breve.